Boa noite. As paz da igreja. Deus possa nos abençoar aqui nessa noite. Hoje nós louvamos aqui e falamos que eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. E eu fico pensando como nós conseguimos escolher alguém ou escolher andar com alguém sem conhecermos esse alguém. Muito difícil nós queremos andar com alguém que nós não conhecemos. Nós temos estudado aqui, já há coisa de 3 semanas, a história, a vida de Cristo, e nós vamos fazer isso por 50 domingos. Essa é a proposta da Igreja Bíblica para o nosso futuro, os nossos próximos aí 46 domingos, nós estaremos falando de Cristo. E como isso é importante. E como isso, no final, vai fazer com que nós consigamos realmente escolher e querer andar com Cristo verdadeiramente. Porque conhecemos a Cristo. E assim, sim, verdadeiramente desejaremos andar com Ele. Não mais de uma forma assim que falamos, somos levados muitas vezes por uma canção, ou levados por aquilo que nós ouvimos, mas de uma forma diferente, conhecedores realmente. Em Filipenses 1:21, Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que Paulo diz isso? Porque ele conhecia, ele andou com Cristo, ele sabia de quem ele estava falando. E para ele realmente viver era Cristo. A única razão de viver era Cristo. E como é importante isso que nós estamos fazendo aqui. Isso que o pastor Leandro nos propôs. Isso é muito importante. Conhecermos aquele com quem nós iremos andar. Amém, queridos? Então, que nós possamos nos apossar dessa bênção que tem sido essas ministrações. Amém? O pastor Leandro vai estar conosco domingo que vem. Ele vai estar ministrando a ceia. Então, domingo que vem, já o pastor Leandro vai estar conosco, chegou de viagem. Está ministrando em Mogi. E provavelmente domingo, se for assim a vontade de Deus, ele estará aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 27, dando continuidade nessa sequência de ministrações. Mateus 27, 29. Então nós falamos aqui sobre a anunciação, o nascimento, nós falamos sobre Jesus, o menino, né? Nós já entramos agora na mocidade de Jesus, Jesus jovem, né? E nós vamos tocar numa questão aqui de como seria, né? Parte da vida de Jesus enquanto jovem. Mateus 27, de 29 a 31. A palavra de Deus diz assim: fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificar. Amém? Deus, meu Pai querido, eu quero, Senhor, nesta hora me colocar diante de Ti, te pedindo, Deus, a Tua bênção, Pai, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor Deus, sobre nós e nos dê a compreensão, ó Deus, o entendimento daquilo que o Senhor quer transmitir para a Sua igreja, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Jesus. Quando eu li esse texto, baseado naquilo que deveria trazer hoje, eu fiquei pensando como Jesus foi perseguido, como zombavam de Jesus. Mas como, de certa forma, nós pensamos nessa perseguição, nessa zombaria, né? Nesse momento terrível de dor, de constrangimento que ele passou naquele momento de Calvário. Né? Nós vemos essa perseguição pesada sobre a vida dele naquele momento de Calvário. Mas aí eu fiquei tentando imaginar como era a vida de Jesus. Mesmo enquanto sendo jovem, como era a vida de Jesus? Jesus, ele era um jovem comum, igual, ele era homem, né? Nasceu como homem, como todos nós, e viveu como todos nós. Né? Viveu em Israel,
Ou seja, viveu ali naquela região e cresceu, como foi ministrado, assim como aqueles meninos, ele também cresceu ali no meio daqueles meninos. E eu fiquei pensando, como Jesus teria vivido, se ele teria vivido de uma forma normal, mas Jesus não viveu de uma forma normal. Pega qualquer garoto, qualquer jovem hoje que queira fazer a vontade de Deus. Pegue qualquer um de nós que queira fazer a vontade de Deus, que queira andar segundo os preceitos, segundo a obediência, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Seremos perseguidos? Sim ou não? Sim. Sim, seremos perseguidos. Tem uma frase que nós, quando ministrávamos o curso, nós sempre dizíamos, e enquanto eu meditava para trazer essa mensagem, eu fiquei repensando essa frase. Essa frase diz mais ou menos assim: entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz. Entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz. E eu fiquei pensando comigo, eu falei, até que ponto isso é válido? Eu fico pensando até que ponto Jesus optou por isso, entre ser feliz e ter razão. Ele sempre preferiu ter razão, lutou pela razão, lutou pela justiça, lutou pelos oprimidos, lutou pelos perseguidos e foi perseguido por isso. Lutou pela verdade e foi perseguido por isso. É melhor ter razão ou ser feliz? João 2. João, capítulo 2, verso 13. João 2, verso 13, até o verso 17. Diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Ou seja, o que Jesus fez? Jesus, ele se indignou com aquilo que estava acontecendo. Jesus não suportou a ideia de ver aqueles vendilhões, aquele comércio dentro da casa do Pai, dentro do templo. Jesus, ele não era o tipo de homem que chegava e se conformava com as coisas. Jesus, quando foi ali e foi favorável, né? Ele intercedeu, por exemplo, por aquela meretriz que seria apedrejada. Ele fez o quê? Ele teve uma ação contrária àquilo que estava acontecendo. Usou de sabedoria? Sim, mas ele não fez. E eu fico pensando quanto nós temos nos omitido no que diz respeito às coisas, à vida. Como nós nos omitimos, falhamos, somos omissos. Por quê? Por uma simples razão. Porque nós queremos o quê? Ter paz. Porque muitas vezes optamos por ter o quê? Ser feliz ao invés de ter razão. Em alguns momentos, sim, é verdadeiro e justo usar dessa frase, mas eu acredito que em muitas outras vezes nós deveríamos lutar pela razão. Hoje mesmo, eu sentado numa mesa conversando com um grupo de pessoas, eu me vi diante desse dilema. Eu falei, meu Deus, eu estava num embate, defendendo um ponto de vista, e de repente eu falei, não, eu vou me calar, porque é melhor ser feliz e terminar esse almoço bem do que ter razão. Só que eu percebi que não era isso. Não é isso. Isso é covardia. Resumo da ópera. Quando eu saí, acabou o almoço, o proprietário da casa falou, voltem mais vezes, a conversa foi muito boa. A conversa foi muito boa. Com certeza a conversa foi produtiva.
defender a verdade da palavra de Deus, defender os preceitos da palavra de Deus, defender a Cristo, ir contrário aos enganos que estão acontecendo por todos os lugares, por todos os enganos que estão acontecendo na cabeça das pessoas, vale a pena. Amém, queridos? Então, quantas situações do dia a dia vão gerando conformismo e vão gerando omissão dentro de nós, simplesmente para mantermos paz. Jesus sofreu, ele não sofreu somente no Calvário, mas em toda a sua vida. A vida toda de Cristo foi sofrimento. Jesus sofria cotidianamente, todos os dias. Jesus não era o tipo de homem que conseguia passar por ali e ver uma situação de uma pessoa caída e ir embora para casa simplesmente e dormir. Jesus não era o tipo de homem que, sabendo da necessidade, da dor, da enfermidade de alguém, conseguisse simplesmente ir para casa e dormir e não fazer absolutamente nada por ele. Jesus, ele estava sempre preocupado. Jesus estava preocupado com o seu povo. Jesus chorava pelo seu povo. Jesus, se estivesse no meio de nós, estaria chorando por Israel hoje, que está num conflito terrível. E o que nós estamos fazendo? Israel? Que Israel? Estou preocupado com a Copa, com o jogo. O Brasil não jogou. Estou envolvido com as coisas próximas de mim. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo. Eu não estou preocupado se alguém está passando necessidade ou fome. Isso é uma realidade. Se nós procurarmos, vai estar bem próximo de nós. Nós não estamos preocupados. Mas Jesus, ele era um jovem preocupado. Jesus era um jovem preocupado. Salmo 69, um salmo messiânico. 69, a partir do 7. Diz assim, vamos ler até o 12. Pois, por amor a ti, suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou motivo de piada. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Jesus, ele sofreu muitos insultos, né? Então nós vemos aqui, nesse salmo, que é um salmo messiânico, no verso 8, Salmo 69, 8, os irmãos de Jesus não o reconheciam. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Então Jesus, eu fico imaginando que... Eu fico pensando numa família que tem pai, que tem uma outra mulher e tem outros filhos. Aí de repente, vamos imaginar uma situação assim, um pai casa-se novamente, leva 2 filhos. O contrário, uma mulher, mãe solteira, se casa levando um filho, casa-se com um homem que é rico e tem 2 filhos. E esses 2 filhos fazem o quê? Rejeitam aquela criança que chegou. A situação era mais ou menos assim. Aqueles filhos, aqueles irmãos rejeitavam a Cristo, né? Então ele fala, sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Então que sentimento dentro daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente? Vocês já pensaram? Que situação, né? Na semana passada, o ministrante falava que não havia o quê? Beleza nem formosura. Então Jesus não tinha o quê? Beleza. De repente ele tinha um aspecto de rejeição interna, com um problema com os irmãos. Problema com os irmãos. Ou seja, Jesus, ele sofria. Por quê? Porque ele era uma criança diferenciada, ele é um jovem diferenciado. E por ser diferenciado, ele pagava um preço por aquilo. Vamos ver mais aqui. Salmo 69, 9.
pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Jesus, ele foi o quê? Censurado. Censurado por quê? Perseguido e censurado. Por quê? Por causa da sua retidão pessoal. Por ser diferenciado, ele era perseguido. A retidão de Cristo incomodava as pessoas. Se eu não abrir a minha boca, dizer totalmente coisas corretas, eu vou incomodar a pessoa. Vamos tentar achar um exemplo aqui. Pensa num grupo de vendedores. Um grupo de vendedores que sai para fazer visitas, trabalham. Né? Eles costumam trazer o quê? Aqueles relatórios, né? Onde eles mostram no relatório o gasto com comida, com combustível, com tudo. Uma pessoa correta no meio de um grupo de 5 que não são tão corretos, ele começa a criar um problema ou não? Sim, porque o relatório dele fica como? Com um problema ali. Bom, peraí, vocês 4 gastaram R$500, mas esse rapaz novo que entrou aqui, ele gastou só 300 por quê? Ele fez a mesma rota, passou pelos mesmos lugares. Vocês perceberam? O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser o quê? Perseguido. Conheci um rapaz que ele entrou numa empresa, ele começou a trabalhar, ele foi trabalhar numa almoxarifada. Ele disse que tinha 3, 4 pessoas para fazer o serviço. O primeiro dia de serviço dele, ele chegou naquele almoxarifado, tudo de perna para o ar, e foi lá e colocou tudo aquilo em ordem. Aquilo que um grupo não estava conseguindo fazer, ele foi lá e fez em um dia. O que aconteceu com ele? Foi perseguido. Um grupo reuniu-se para chamá-lo e, ó, não é desse jeito. Muda o ritmo. Ou seja, as pessoas roubam as empresas, os empregadores, e se você tentar fazer diferente, você vai arrumar uma encrenca. Essa é a nossa realidade hoje. Só que nós precisamos fazer o quê? O que é certo. Nós precisamos fazer o que é correto. E se nós fizermos o que é correto, nós iremos ser perseguidos. Nós iremos sofrer por fazer o que é certo. Jesus, como jovem, sofria por fazer aquilo que era certo, por fazer aquilo que era correto. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo entender? Então, a ideia é entender o quê? Como Jesus viveu a sua juventude e como ele padeceu e sofreu no seu dia a dia, no seu cotidiano. No verso, Jesus foi censurado. Jesus no Salmo 69:11 diz: quando ponho vestes de lamento, sou motivo de piada. Então era um bullying. Então ele era o quê? Perseguido. Era um tipo de bullying na época. Um tipo de gozação. Mais ou menos assim, imagina um filho extremamente educado, correto, jovem, que quer fazer a coisa certa e de repente parte da conversa dele é aquela do tipo: eu só vou ter um relacionamento com a minha mulher o dia que eu me casar. Ele vai ser chamado de gay. A sociedade machista vai começar a olhar e dizer: ele deve ser gay. E não é uma ofensa só pessoal, envolve tudo, porque envolve a família, envolve o pai, envolve a mãe, porque tem que suportar aquilo, porque o meu filho é diferente, porque o meu filho é puro, porque o meu filho é seguidor de Cristo, porque ele é justo, porque ele é honesto, porque ele é temente a Deus. Todos acabam sofrendo. José e Maria sofriam, Jesus sofria. Amém, queridos? Jesus, no Salmo 69:12, diz que ele era tema das canções dos bêbados, né? Os idosos que sentavam à porta murmuravam sobre Jesus, falavam sobre ele. Ele era tema de música, de chacota, simplesmente porque ele era o quê? Um menino, um jovem diferente, um jovem diferenciado. Hoje, para nós é tudo muito mais fácil.
Se nós não quisermos, e é o que nós, na grande maioria das vezes, não temos desejado, é carregar esse tipo de perseguição sobre nós. Então hoje para nós é muito fácil, e para nós evitarmos o escárnio do mundo, a perseguição, basta tão somente nos adaptarmos ao padrão do mundo. Então o que nós mais temos visto hoje são jovens evangélicos, homens evangélicos e mulheres evangélicas fazendo o quê? Se moldando ao mundo. Se moldando ao mundo. Só que Romanos 12:2 diz o quê? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu tenho que estar em constante transformação e a minha mente tem que estar constantemente sendo renovada para que eu possa cumprir a vontade de Deus. Mas eu prefiro muitas vezes fazer o quê? Me moldar e aceitar o quê? O padrão do mundo. Entre arrumar uma encrenca com a empresa e com os funcionários, eu faço o quê? Eu entro no esquema. Eu entro na corrupção. Na melhor das hipóteses, eu não participo, fecho minha boca e não digo absolutamente nada. Ou seja, isso é conviver com os nossos irmãos, ver os erros e os enganos na vida deles e não falar o quê? Nada. Isso é entrarmos em igrejas, vermos coisas erradas nas igrejas e não falarmos nada. Então, eu não gostei, quer saber de uma coisa, essa igreja não serve para mim, eu vou sair porque lá eles fazem isso é errado. Mas eu não vou até a liderança para dizer, olha, isso está errado. Eu não quero me indispor com a liderança. Existem pessoas e pessoas e pessoas vivendo dentro de igrejas hoje, simplesmente se conformando com os erros dentro das igrejas, e esses erros estão proliferando, estão aumentando, e tudo para desonra do nome de Cristo. Para desonra do nome de Cristo. Esses dias eu ouvi uma coisa assim séria acerca de um aconselhamento de um pastor de uma igreja grande e renomada, da qual eu tenho muito respeito. E eu olhei, eu vi aquilo, um menino contando o que tinha acontecido no aconselhamento. Eu falei, meu Deus, procurei um pastor amigo meu, psicólogo, e falei, me conta uma coisa, esse comportamento, essa linha de aconselhamento está correta? Ele falou, de forma alguma. E isso tem que ser revisto já. Procura a pessoa ao qual esse pastor é subordinado e relate isso. E eu senti assim que isso é necessário ser feito. No primeiro momento eu falei, eu não tenho nada com isso. Só que, peraí, um menino envolvido nessa história está saindo de uma dependência química, ele tem um problema sério, estou tentando ajudar, dando um emprego para ele. De repente, meu Deus, o que está acontecendo? Ele falou, isso é muito sério o que está acontecendo. Então é preciso que se tome providência. Ou seja, é necessário que você não se cale diante disso. Não importa aonde essa briga vai ficar. Isso tem que mudar. As coisas têm que mudar. Nós precisamos começarmos a nos indignar com as coisas erradas. Assim como Jesus se indignava com as coisas erradas, como Jesus se indignava com a injustiça, nós precisamos nos indignar. Porque senão nós não seremos sal e nem luz nessa terra. Nós não faremos diferença, simplesmente desviando o caminho, nos omitindo das lutas que devemos nos envolver. Amém, queridos? Então, não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos ter a nossa mente transformada, renovada, nosso entendimento renovado, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Buscar a perfeita vontade de Deus pode nos levar a sofrer. Mas a palavra diz, Hebreus 5:8, que, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, muitas vezes, eu aprendo a obediência no padecer. Se eu não me exponho, eu não sofro. Eu não sofro, eu não alcanço o quê? Obediência.
E nós precisamos alcançar a obediência. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito quando Ele diz, não saia dessa luta agora. Mantenha-se aqui agora. Não faça a opção de ser feliz agora. Mantenha a opção de ter razão agora, porque a palavra te dá a razão e você vai lutar pela verdade da palavra agora. Mas eu vou me indispor, não importa. Não tenhas medo disso. Não tenhas medo de padecer. Não tenhas medo da perseguição. Não tenhas medo do que virá, porque eu sou contigo. Nós louvamos, queremos, estamos, é aqui, é conosco, vamos estar junto com Ele. Mas e aí? A verdade é que muitas vezes nós não queremos isso. Hoje em dia é muito difícil você achar uma liderança honesta, digna de ser seguida. Queremos andar com Cristo. Se acharmos um pastor maravilhoso, retrato de Cristo, e começarmos a andar com ele, nós teremos problema. Eu tenho tido problema, tem um pastor que eu gosto de andar com ele, mas eu não gosto de andar com ele. Sabe assim, eu gosto, mas não gosto. Por quê? Porque eu estou sempre preocupado com as minhas coisas, como a Roberta falava, no ter, e fico esquecendo de ser muitas vezes. E esse pastor, ele está muito preocupado em ser um homem temente a Deus, um homem que representa realmente a Cristo nessa terra. Então, quando você fica pensando em comprar algo novo, ele está pensando em vender o que ele tem, dividir em dois para ajudar um missionário. Então, os projetos dele são sempre coletivos. E quando eu vejo, eu estou ali me envolvendo e eu fico, meu Deus, mas será que precisa realmente tanto? Por quê? Porque eu quero continuar mantendo a minha vidinha tranquila. E fazendo o quê? Não mentindo. Não mentindo. Mas não é isso que Cristo quer. E se nós estamos nos propondo a conhecer a Cristo, nessas ministrações, nessas 50 mensagens, é isso que nos vai ser revelado. O que vai nos ser revelado é que, olha, desculpa, mas vocês estão na contramão da proposta que eu tenho para a vida de vocês. Vocês estão na contramão. Não é desse jeito. Não é por aí. E nós não teremos desculpa no final, porque nós estaremos conhecendo muito bem exatamente o que Ele pensa, como Ele viveu e o que Ele espera de cada um de nós. Amém, querido? Amados, concluindo, pensar, Jesus sofreu por ser perfeito. Jesus sofreu, ainda jovem, porque Ele fazia as coisas corretas. Nós sofremos, muitas vezes, mas nós sofremos por imperfeições, nós sofremos por erros e enganos próprios pessoais. Nós, na grande maioria das vezes, não estamos sofrendo por fazer coisas certas, nós estamos sofrendo porque fizemos coisas erradas. Coisas erradas. Parar e pensar em como estamos conduzindo nossas vidas. Pensar que lá atrás Jesus já sofreu por um povo do qual fazemos parte voluntariamente. Ele sofreu voluntariamente, ainda jovem. Eu não estou falando de calvário, não estou falando de cruz, estou falando de uma vida, como nós temos aqui, alguns com mais idade, outros com menos idade, nós estamos vivendo uma vida. Essa vida dele, Ele já usou para nós, em prol de nós, era para nós. Voluntariamente Ele deu essa vida. E Ele foi um homem que já naquela época tinha essa preocupação com o povo, e eu fazia parte desse povo. Vocês que aqui estão faziam parte disso. Nós fazíamos parte disso. Ele já sofria por nós. As perseguições faziam parte, e nós já estávamos inscritos, nós já estávamos ali. Ele já conhecia esse momento. Nós precisamos indignar-se, não concordar com este mundo, não concordar com a injustiça. Nós precisamos começar a nos indignar com a injustiça. Mas acima de tudo,
Eu fico pensando assim, como quando ele expulsou aqueles vendilhões do templo, né? Porque para que nós não saiamos daqui de repente aí como pessoas legalistas querendo consertar o mundo, nós precisamos pensar numa coisa. Jesus, quando ele expulsou aqueles vendilhões do templo, quando ele chegou ali fazendo aquela limpeza, ele estava colocando para fora do templo tudo aquilo que não era de Deus. E eu quero fazer vocês pensarem em algo agora. Quem é templo hoje? O que é o templo hoje? Somos nós? Nós somos o quê? Templo do Espírito. Então, se nós pensarmos que Jesus quer fazer uma limpeza no templo, eu tenho que pensar que hoje, a primeira indignação que eu tenho que ter é com aquilo que está errado dentro de mim. A primeira indignação que eu tenho que ter são com as minhas falhas de caráter. São com os pecados que eu tenho ocultado debaixo do tapete. Com toda a sujeira que está na minha vida, eu tenho que me indignar. E permitir, porque Ele quer limpar. Ele quer tirar tudo isso. Tudo que está errado na nossa vida. Tudo que está nos impedindo de viver plenamente, Jesus quer tirar. Assim como Ele fez no templo. Mas hoje trazendo para a nossa vida o templo do Espírito Santo que somos nós. Então que nós possamos começar por nós, permitindo que Ele retire toda a prática, toda a sujeira, todo o comércio, tudo aquilo que não provém dEle. Porque se nós queremos uma vida diferente, tem que começar por nós. Toda doença da alma, algumas doenças do próprio corpo, que estão ligadas a doenças da alma, que precisam ser curadas na nossa vida, depende de que nós deixemos que Cristo venha fazer essa limpeza, esse agir. Ele tem o poder para fazer. A questão é se nós queremos isso. Senhor, eu quero realmente uma mudança de vida, eu quero realmente viver algo novo em Cristo. Se você tem essa disposição sincera, com certeza Ele pode iniciar isso na sua vida hoje. Deus, Ele diz, a palavra diz que Ele sonda o coração, Ele conhece a sinceridade, Ele sabe o que vai lá dentro. Quando eu abro a minha boca e digo, Ele sabe se eu estou dizendo aquilo da boca para fora, ou se realmente aquilo que está lá no meu coração está dizendo. Mas eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser uma pessoa perseguida. As pessoas não vão me aceitar. Talvez a minha família não me aceite. Nem minha esposa talvez me aceite da forma como Ele quer me fazer. Mas é necessário. Amém, queridos? Então nós precisamos nos revoltar, em primeiro lugar, com a forma como nós estamos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você recebe essa palavra, se você entende e compreende essa palavra, se você deseja essa palavra, nós vamos estar orando. Você, no teu coração, fale com Deus: Senhor, eu quero fazer parte de toda essa mudança, a começar de mim. E quando você receber essa graça, pense em todo o sofrimento, em tudo que Jesus viveu. Não estamos falando de Calvário, nós estamos falando da sua juventude, de como Ele abriu mão da sua vida por nós, por aquele povo que estava ali em volta dele, mas também por nós, por cada um de nós. E como de alguma forma hoje Ele espera que nós abramos mão da nossa vida, da nossa vontade, para fazer a vontade dEle. Vidas precisam ser alcançadas, e vidas serão alcançadas se
simplesmente porque você será uma pessoa diferente. Talvez você nem precise abrir tua boca. O seu comportamento, a sua conduta diferenciada, remetendo à figura de Cristo, vai trazer pessoas que vão se aproximar de você e que vão querer essa mudança. Nós não podemos e não devemos continuar da forma como estamos. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer e te pedir agora nesta hora, Senhor, que teu Santo Espírito, Senhor Deus, que aqui está no nosso meio, venha visitar a cada um. Senhor Deus, coloca a tua mão, Deus. Tu sabes e conheces o íntimo do coração, tu sabes o que vai, Deus, no interior de cada vida que aqui está. O Senhor conhece, eu não conheço, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor sabe aonde, Deus, há necessidade de mudança, Pai. O Senhor sabe, Deus, aonde a pessoa precisa mudar. O Senhor sabe, Deus, a dificuldade muitas vezes desejamos, queremos, mas não conseguimos, Senhor. E aí nós te pedimos a tua ação poderosa, Pai. Oh, Deus, conduza, Senhor, facilite de alguma forma, Deus. Abre, Deus, caminhos, tira pedras, Senhor. Traz pessoas, Senhor Deus, preparadas, capacitadas para nos ajudar, Senhor Deus. Mas que venha, Senhor Deus, mostrando, Senhor, uma verdade, Pai, que transforme a nossa mente, para que possamos ser homens, mulheres, jovens diferentes, Pai. Que possamos, Deus, com essa mudança, impactar esse mundo, Pai, que padece. E nós, Senhor, não fazemos nada, não estamos fazendo nada, porque, Senhor, estamos nos omitindo, Senhor. Porque, Senhor, não faz diferença para nós. Nós simplesmente queremos viver, mas não é isso que o Senhor quer. Por isso eu coloco cada um agora nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço aquele que precisa dessa ajuda, Senhor. Aquele que precisa, Senhor Deus, desse resgate, dessa transformação. Que o Senhor opere na vida dessa pessoa. Que o Senhor renove, comece um renovo na vida dessa pessoa. Que ela possa sentir essa graça sendo derramada sobre a sua vida, Pai. E que Deus, a partir de hoje, Senhor Deus, ela possa sentir que algo novo está acontecendo, Pai. Deus, eu coloco cada um nas tuas mãos. Cada família aqui representada, Pai. Deus, alguém que talvez nem aqui esteja, Senhor Deus, mas a tua palavra diz que tu és um Deus de perto e um Deus de longe, Pai. Deus, que a fé possa alcançar aquele que está longe, Deus. A fé, o desejo do coração possa alcançar aquele que está longe. Faz, Senhor Deus, a diferença na vida desse, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Abençoa, Deus, o teu povo, Pai. Leva-os, Deus, de volta para os seus lares, Senhor Deus. Debaixo, Senhor Deus, do teu amor, da tua graça, Senhor Deus, e da tua infinita misericórdia, Senhor Deus. Seja com cada um deles, Pai. Hoje e para todo sempre, Pai. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Tem um café. Tome um café, dê um abraço no teu irmão. Que o Senhor abençoe a semana. Que seja próspero e você alcance aquilo que você necessita.